O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu o legado do governo Bolsonaro durante a apresentação do relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do quinto bimestre de 2022, quando rebateu acusações feitas pela extrema esquerda. Guedes apresentou dados de sua gestão e disse: esse não é o registro de quem foi irresponsável, é o registro de quem pagou por uma guerra. Os brasileiros têm que ter orgulho de terem enfrentado a maior crise sanitária de nossa história. Ao mesmo tempo, uma guerra geopolítica que explodiu o preço de grãos, fertilizantes, alimentos. Enfrentamos tudo isso prestando contas com transparência de cada real. Que história é essa de herança maldita, se é o contrário? A guerra toda foi paga por nós. Quer criar uma história alternativa? Então o TCU dormiu no ponto, o Congresso foi incompetente, o governo brasileiro foi irresponsável, o ministro foi fiscalmente inepto. Não é essa a história que vivemos. O ministro explicou a dimensão dos fatos que afetaram a economia brasileira e mundial. O negócio não parou, não para nunca. Estávamos prontos para terminar e caiu um outro pequeno meteoro. Faltam 10 metros para terminar e cai um tijolo na cabeça. É tudo muito justo, muito certo, não tem maldade. São acidentes. A vida é dura e perigosa. O universo é complexo. O importante é como você reage. Dessa forma, Guedes sintetizou: quero agradecer a todo o time, principalmente pelo nosso desempenho em relação ao internacional. Enquanto nós derrubamos a dívida PIB em 0,9, a média do G20 foi 10,9 de aumento. Do G7 foi 12. Ao contrário do que se diz aqui, o Brasil é muito respeitado lá fora. Em Davos, havia uma descrença quanto ao desempenho da economia e da democracia brasileira. Eu disse: não apostem contra o Brasil. Milhões de brasileiros nas ruas do Brasil a favor da reforma da Previdência. Na França, contra. Isso vai ficar registrado na história. Não adianta inventar universo paralelo, mentira, invenção. Hipóteses falsas são refutadas pelas evidências. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 17 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Então isso tudo foi feito, foram eixos determinantes. Nós não nos afastamos do nosso programa o tempo inteiro. E o resultado é esse.
E esse não é um registro de quem foi irresponsável. Esse é o registro de quem pagou uma guerra. Vocês podem ter orgulho disso. Os brasileiros têm que ter orgulho de terem enfrentado a maior crise sanitária da nossa história, ao mesmo tempo uma guerra geopolítica que explodiu o preço de grãos, fertilizantes, alimentos. E nós enfrentamos tudo isso prestando contas com transparência de cada real, e chegamos ao final sem empurrar nenhuma conta para o futuro. Que conversa é essa de herança maldita? Se é o contrário. A guerra toda foi paga. Toda, por nós. Nós pagamos essa guerra. Agora, quer criar uma história alternativa? Então tá bom. Então o TCU dormiu no ponto, o Congresso foi incompetente, o governo brasileiro foi irresponsável, o ministro foi fiscalmente inepto. Não é essa a história que nós vivemos. Não foi essa a história que nós vivemos. Eu tenho que agradecer ao presidente, ao Congresso, ao Supremo, ao TCU e ao time. Estão aqui, ó, os nossos heróis. Essa turma aqui enfrentou uma batalha atrás da outra. Vinha uma onda, a primeira onda de Covid, segunda onda de Covid, a onda da guerra geopolítica, o negócio não parou. Não parou, não para nunca. Agora a gente já estava pronto para terminar, caiu um outro pequeno meteoro, né? Pequeno meteoro, mais um meteoro, porque já estava terminando. Faltam 10 metros para você chegar e ainda cai um tijolo na cabeça. Só para não perder o hábito. Certo? Esse é outro papo, depois a gente conversa em outra ocasião. Vamos seguir no nosso fiscal. É tudo muito justo, é tudo muito certo. Não tem maldade, são acidentes. A vida é dura e perigosa e o universo é complexo. As coisas acontecem. O importante é como você reage, qual a atitude. E esse time é um time espetacular. O Paulo Vale no Tesouro, o nosso Esteves na Fazenda, já foi planejamento, agora é Fazenda, o Ariosto na SOF. E só foi possível ter essa reação e ter esse sucesso na dimensão fiscal porque era um time junto, unido, enfrentando isso tudo. Se tivesse 3, 4 ministérios, um pedindo para o outro, espera aí, como é que está a verba, como é que é isso? Não, acabou. Nós tínhamos sido soterrados pela crise. Essa velocidade de resposta foi fulminante, foi rápido, o tempo inteiro, rápido. E com a cooperação do Congresso, do TCU, do Supremo, toda hora que dava o problema, juntava todo mundo rápido, né? Tinha que sair a solução. Então eu quero agradecer todo o time e principalmente o nosso desempenho em relação ao internacional. Enquanto nós derrubamos a dívida PIB em 0,9, atravessando esse período, a média do G20 foi 10,9 de aumento na dívida PIB. E a média do G7 foi 12. Então, o Brasil, ao contrário do que se diz aqui, o Brasil é muito respeitado lá fora. Acabamos de fazer uma indicação que foi bem aceita, foi a do Ilan lá fora, que tem um belíssimo currículo, mas fica aquela pergunta no ar. Será que só tinha um currículo na história do Brasil? Por que nunca ninguém foi antes? Só agora foi um para ser presidente do BID. É porque, além de bons currículos existiam, tem bons economistas no Brasil que tinham currículo também para ir antes, mas o Brasil não tinha peso suficiente para indicar e ter sucesso na indicação. Agora, o nosso desempenho nos órgãos internacionais, em Davos, dizendo e defendendo a democracia brasileira, havia uma descrença quanto à economia, ao desempenho da economia brasileira e quanto ao desempenho da democracia brasileira. E eu dizia, não apostem contra o Brasil. Vocês vão se surpreender. Milhões de brasileiros nas ruas apoiando a reforma da Previdência, milhões de brasileiros na França, nas ruas, em Paris, contra a reforma da Previdência. No primeiro ano. No segundo ano, o Covid. O Brasil vai cair 9,7%. Vocês vão errar de novo. Agora o IBGE fez a revisão. Caímos 3,3%. Japão, 4,5%. Alemanha, 5,6%. França, Itália, Inglaterra, todo mundo 7%, 8%, 9%.
O Brasil caiu menos, voltou rápido, voltou em V. Toda vez que eu ia lá fora eu dizia isso: nós vamos surpreender vocês. População plenamente vacinada, população adulta brasileira totalmente vacinada, retorno seguro ao trabalho, volta em V, arrecadação subindo forte. Enquanto isso, eles 10%, 12% de aumento na dívida PIB. De novo, eu pergunto, isso vai ficar registrado, são números, estão registrados na história. Não adianta contar história alternativa, invenção, universo paralelo. Não adianta. É empírico. O método científico é isso. Você não sabe exatamente a verdade, mas você sabe quando é mentira. Você conhece as hipóteses falsas. Elas são refutadas pela evidência. O Brasil foi irresponsável fiscalmente. Como assim? O mundo inteiro subiu 10% a dívida PIB e o Brasil caiu. Como assim? Isso é uma mentira. Esse é o método científico. E, naturalmente, os senhores não são negacionistas, né? Os senhores apreciam a ciência. Todos nós apreciamos a ciência. O progresso vem da ciência, certo? Então, vamos examinar empiricamente os fatos e vamos contar a história de verdade. A verdadeira herança. Uma guerra paga. Uma geração que se sacrificou, enfrentou com coragem, fez em tempos de guerra o que não tinha tido coragem para fazer em tempo de paz, assumiu o orçamento público. Está aqui o dinheiro da saúde, mas não pode ter esse aumento aqui agora. Está aqui o dinheiro para isso, mas não pode ter para aquilo. Pode abrir, corrige o teto, porque o teto está errado. O teto está impedindo as transferências entre unidades federativas. O espírito do teto foi mantido. É não deixar crescer as despesas recorrentes. Agora, quando tem fumaça dentro da casa, tem que sair pela chaminé mesmo. Nós mantivemos esse espírito. E importante também, os precatórios foram um caso tipo de comandos constitucionais inconsistentes. O Legislativo deu à nossa equipe a seguinte informação: só pode gastar 90 bilhões. E o Supremo disse o seguinte: gaste 89 bilhões com precatórios. Comandos constitucionais inconsistentes. Ou eu obedeço o Supremo, explodiu o teto, eu obedeço o Legislativo, não consegui atender ao Supremo. Então, o Supremo e o Congresso, conosco, construíram a saída, que foi puxar os precatórios para embaixo do teto. E agora você tem a previsibilidade da quarta grande despesa. A primeira grande despesa era a Previdência, nós conseguimos fazer a reforma. A segunda grande despesa era os gastos com juros, nós reduzimos em 100 bilhões durante os primeiros 2, 3 anos, aí quando veio agora essa geopolítica e recrudesceu a inflação, então temporariamente voltamos. Mas é temporário, porque estruturalmente a gente já tinha reduzido quando aceleramos as desalavancagens de bancos públicos e as privatizações e derrubamos a dívida PIB. Então, é importante ter isso em mente, para não parecer, não pode ser aquela confusão que as pessoas abusam do desconhecimento das outras para falar: não, é tudo igual, vamos aqui, fura, pode furar que é tudo certo. Não, não é assim. Tem que explicar por que está furando, tem que explicar exatamente se é um gasto recorrente, tem que dizer onde é a fonte do recurso, tem que ir ao Congresso explicar 16 meses seguidos, cada vez que faz uma coisa dessa, tem que fazer reformas. Não é chegar, dar um chute, gritar fogo no salão e sair correndo e está tudo bem. É responsabilidade fiscal, o nome do jogo, e essa compromisso com as futuras gerações. Mas e a responsabilidade social? Claro, foi o que nós fizemos o tempo inteiro. Programa 3 vezes mais forte e o tempo inteiro coberto com responsabilidade fiscal. Essa é a herança fiscal. Nível de despesa primária em proporção do PIB inferior ao do início do governo. Primeiro superávit primário para o governo central desde 2014.
0,4 do PIB ou 0,6 se excluirmos um fator absolutamente transitório, não recorrente. Campo de Marte, em 100 anos aconteceu uma vez, aí diminuiu. Se não tivesse isso, estava lá o déficit, o superávit de 0,60. De qualquer forma, é só uma compensação entre a cidade de São Paulo e o governo federal. Então, o déficit consolidado do setor público não é atingido e não tem impacto sobre a dívida. A dívida que é o fator de sustentabilidade fiscal. Esse foi um outro equívoco muito corrente aqui. O teto é uma ferramenta. O superávit primário é uma ferramenta. As privatizações são uma ferramenta. As desalavancagens de bancos públicos são ferramentas. A meta é a sustentabilidade fiscal. Então, houve, no passado, confusões desse tipo. Por exemplo, meta de inflação, ferramenta, juros. Meta de equilíbrio cambial, ferramenta, a taxa de câmbio. Meta de sustentabilidade fiscal, várias ferramentas em várias dimensões. Foi o que nós fizemos o tempo inteiro. Então, nós fomos descobrindo as falhas do teto, corrigindo as falhas do teto, mas, ao mesmo tempo, disparando outras ferramentas.